Ora, muito boa noite, bem-vindos ao nosso episódio do Livremente, o nosso 35º episódio que estamos a fazer nesta temporada, nesta segunda temporada a partir de setembro, deste projeto desde janeiro até agora que estamos a fazer de literacia na área da saúde, saúde mental, estilo de vida, tudo com o objetivo de levarmos ciência às pessoas, com metáforas, com exemplos e com bom humor. Boa noite Priscila, boa noite Dânia, boa noite Elsa, boa noite Venâncio, boa noite Andreia. Este nosso programa de hoje é um programa que tem a ver com um aspecto essencial para o futuro, que é a nossa capacidade de adaptação, que tem a ver com a liderança num mundo inconstante. Aliás, a única constante que nós vamos ter no mundo neste momento é claramente a inconstância. E portanto, hoje o que vamos falar e que vos proponho é que realmente colocarem questões sobre a liderança, sobre realmente o que é que vamos falar para o futuro, o que é que se espera deste mundo hoje que está realmente volátil e, obviamente, quanto mais ferramentas nós tivermos para lidar com aquilo que a vida nos traz, mais nós passamos a saber o que fazer com aquilo que temos, em vez de sermos vítimas das circunstâncias, que acaba sempre por nos colocar no lugar de vítima e isso aumentar o sofrimento sem sentido. Portanto, quanto mais nós conseguimos dar um sentido ao sofrimento, geralmente mais responsáveis e mais maduros ficamos para nos preparar para lidar com as adversidades que a vida nos vai dando. Boa noite, Cleia. Boa noite, António. Boa noite, Andréia, Alessandra, Sandra. Este programa, se é um tema que vos interessa, ou se têm amigos da vossa rede que vocês queiram marcar para eles virem ver a live, portanto, marquem aí nos comentários para eles assistirem e virem cá também falar sobre liderança e clarificarmos dúvidas ou questões que possam ter sobre este mundo VUCA. E se calhar quem tem visto os stories de ontem e de hoje, o mundo VUCA realmente são 4 letras que resumem realmente o ponto da situação nos dias de hoje. Portanto, o mundo está claramente mais volátil, o mundo está claramente mais incerto, é o U de uncertain, o C de complexo e o A de ambíguo, porque realmente o mundo está bastante ambíguo neste momento. Então, este programa é um programa que tem o patrocínio da M-Saúde, portanto agradecemos à M-Saúde este apoio que até agora tem estado presente connosco. Se houver empresas que estejam interessadas, nós estamos de facto abertos a tudo que envolve a área da saúde, estilo de vida, qualidade de vida, sabemos cuidar e sermos mais responsáveis pela vida que temos, ao fim e ao cabo, e portanto é uma questão de contactarem a nossa equipa de marketing digital. E portanto, voltando então e pegando um pouco nesta temática da liderança. Diz aqui o António, é o melhor, o mundo está em estado vulcânico. Sim, seriam lá as palmas, não é? Aliás, por aí até dá para perceber que realmente o mundo é um ser vivo. Tudo na vida e tudo neste planeta está em constante mutação. E tudo que nós achamos que queremos controlar, se achamos que vai ser tudo previsível, então a vida vai acabar sempre por desapontar, no sentido em que se eu espero que o mundo corresponda às minhas expectativas, então eu já me estou a pôr a jeito de sofrer, não é? De aumentarmos a nossa vulnerabilidade, porque eu não posso criar expectativas daquilo que eu não controlo. E, portanto, quanto mais nós criamos expectativas daquilo que nós não controlamos, por regra, vamos aumentar sempre a nossa vulnerabilidade. E o que é certo é que no mundo atual, as empresas e cada um de nós devemos olhar para o mundo como realmente um mundo em que nós procuramos necessidades e o mundo procura necessidades. E, portanto, eu vou ser tanto mais útil ao mundo quanto mais eu consigo resolver problemas ao mundo, quanto mais eu consigo acrescentar valor ao mundo.
É sempre dessa forma que nós vamos conseguir dar um contributo para ajudar os outros, por um lado, ou para resolver problemas aos outros. E ao fim e ao cabo, quanto mais nós conseguimos ajudar o mundo e quanto mais conseguimos acrescentar valor ao mundo, geralmente também o mundo acaba por querer procurar aquilo que nós sabemos fazer. E isto em qualquer área, quer nos particulares, quer também nas empresas. Por exemplo, e isto implica termos quase que um jogo de cintura. Por isso é que eu costumo dizer que nós temos que saber dançar de acordo com a música que toca. Boa noite, Fernanda. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite, Carolina. Boa noite, Denise. Boa noite, Jamili. Maria. E portanto, nós temos que estar atentos ao ritmo da música para saber dançar de acordo com esse ritmo. Portanto, se nós não conseguimos ouvir o ritmo da música, se não percebemos a melodia, se começamos a dançar pé de chumbo, ou até se quase que escolhemos não querer dançar porque achamos que não precisamos, é uma questão de tempo para nós acabamos por ser dispensados, porque eu tenho que estar sincronizado, ou tenho que perceber as necessidades do que está à minha volta, para eu, aquilo que somos, encaixe com os contextos que estamos, de acordo com as necessidades das pessoas nesses contextos. E isto, tanto nós particularmente, como as empresas também. E nós vemos que as empresas que não se adaptam, geralmente são empresas que acabam por começar a perder a sua produtividade, a perder o seu sucesso, e isso acaba por aumentar claramente o risco de elas falirem. E nós temos alguns exemplos, por exemplo, eu estive aqui a ver alguns registros, por exemplo, a Blockbuster. Quem é que aqui não via filmes da Blockbuster? Em que nós íamos alugar aquelas lojas cheias de videocassetes, não é? Ou VHS, ou depois os DVDs, ou então os Blu-rays, não é? É que até 2010 nós tínhamos milhares de lojas a nível mundial da Blockbuster, só que pelo facto de eles não se terem adaptado às novas tecnologias, acabaram por falir. Estamos a falar e para ser mais preciso, estamos a falar de 9.000 lojas no mundo inteiro e chegaram a empregar quase 85.000 pessoas. E, portanto, faliu em 2010 porque realmente acabou por não conseguir adaptar-se ao formato digital. Por exemplo, a General Motors, também foi fundada, é uma empresa americana fundada em 1908, também não conseguiu responder às mudanças no mercado e não investiu no desenvolvimento tecnológico. E foi depois, em vez de falir, acabou por ser resgatada pelo governo americano em 2009 e depois foi integrada na GM, na nova GM, aliás. Outro bom exemplo, quem é que aqui não se lembra das fotografias Kodak? Não é? Lembra-se da Kodak, aquela marca com o logotipo preto e cor de laranja? A Kodak, ora está, uma empresa fundada em 1889 e que era a líder do mercado mundial na área fotográfica e como decidiu não apostar nas câmaras digitais para o mercado de massas, obviamente isso acabou por perder posição no mercado dos filmes e depois acabou por ser ultrapassada por grandes marcas japonesas. Hoje é apenas uma pequena marca consolidada em serviços comerciais e nada mais do que isso. E depois começamos a perceber as empresas que acabam por provocar um choque tecnológico, as empresas que acabam por resolver uma necessidade ou dar um contributo para uma carência que existia no mercado. Por exemplo, que são os choques produzidos por companhias low cost, como por exemplo a Uber, em que curiosamente a Uber é a maior empresa de táxis do mundo sem ser dona de um único carro. Portanto, basicamente, vejam como realmente a tecnologia ficou ao serviço das pessoas e seria quase que incomportável criar uma empresa desta natureza para chegar a esse registro de conseguir conquistar quase que o mundo, um serviço mundial, tudo graças à internet e graças às novas tecnologias. O Facebook, obviamente, a Netflix com um crescendo brutal nos últimos anos e cada vez mais, o Airbnb das estadias, em que nós basicamente vemos o maior grupo hoteleiro, Airbnb, sem ser dona de um único hotel, portanto, o que é impressionante também. As marcas de telemóveis, a forma como eles competem entre si,
o poder que a Apple foi tendo ao longo dos anos cada vez mais e começam a passar as barreiras numa competição com as marcas japonesas como a Samsung, como a Xiaomi, tudo em crescendo. E, portanto, nós vemos que nada é garantido. Portanto, o mundo está em constante mutação. É como, por exemplo, estou-me a lembrar agora dos carros elétricos e, portanto, nós vemos as dinâmicas dos governos a quererem cobrar cada vez mais impostos sobre os combustíveis fósseis, o que, sendo fósseis, obviamente tendo um fim, aumenta sempre o preço, porque quanto mais trabalho, quanto mais escassez existe, mais impacto vai ter. E, portanto, acabamos por ver uma conversão ou uma aceleração do processo dos carros elétricos, nesta adaptação, que passamos para os híbridos, depois para os elétricos, que realmente está a dar um pulo gigante em termos tecnológicos. E diz aqui bem a Ana Judite, por exemplo, a Farfetch, quer dizer, um unicórnio português, não é? Que é uma empresa multimilionária que realmente não tem loja física. Portanto, é uma empresa tecnológica. De facto, o mundo está volátil, complexo e temos que perceber que isto nada é garantido por muito sucesso que possa existir. Tudo isto está sustentado, acima de tudo, pela área das profissões, da área das engenharias, naquilo que diferencia uma técnica menos mecânica e mais realmente de criativa e de realmente solucionar problemas que consigam ter uma operacionalização mais eficiente para responder às necessidades, e quanto mais rápido responder a essas necessidades, mais nós vamos conseguir alcançar o sucesso, ou pelo menos as empresas que o fazem, quanto mais rápido conseguirem resolver as situações, mais acabamos por aderir a essas empresas. E nós vemos isso no nosso próprio comportamento. O nosso comportamento é que quando estão a instalar uma app, por exemplo, no telemóvel, e essa app começa a demorar muito tempo, se calhar a paciência começa a diminuir e se calhar cancelam essa aplicação. Se estão a jogar um jogo e o jogo realmente está a tornar-se difícil e implica mais tempo do que aquilo que é o habitual, a paciência que é preciso ter para, se calhar, investir na forma como se consegue ultrapassar o nível, se calhar também faz com que as pessoas desistam com mais facilidade e desinstalem. E, portanto, a forma como nós hoje não lemos, vemos que a maior parte das pessoas acaba por ler apenas os títulos e acaba por ter pouco tempo para se dedicar de facto à temática que leram o título, ou lerem livros. Quantos de vocês, por exemplo, se calhar já compraram livros e têm a estante cheia de livros e são livros que são interessantíssimos e querem ler, mas que compraram pelo impulso da capa, pelo título, ou pela sinopse, mas depois o livro ainda está aí, se calhar na prateleira, ainda à espera para ser lido. Realmente por falta dessa disciplina que muitas vezes nós temos para investir o tempo necessário. Diz aqui o António, no falar em carros elétricos e híbridos, no Porto vai ocorrer o Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, na antiga Alfândega do Porto. Ótimo passeio então para ir. Portanto, o mundo é VUCA. Né? Este acrónimo VUCA é um acrónimo que surgiu no final da Guerra Fria, portanto, o período pós-Guerra Fria, para caracterizar um cenário mais geoestratégico que estava a imperar no mundo. E a partir de 2008 foi quando esta designação, muito associada àquela crise que houve económica, a grande crise que levou a uma crise semelhante à Grande Depressão no início do século, em que passou-se a designar o mundo como realmente um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, principalmente no ambiente empresarial. Porque nada nos garante que o facto de estar a correr bem e a ser bem sucedido hoje, isso significa que vai estar garantido esse sucesso no futuro. Portanto, é muito importante termos esta noção de que o mundo não é um mundo previsível e nós temos que estar disponíveis, ou temos que estar quase... É previsível que haja essa imprevisibilidade. E por isso, no mundo de grande incerteza, há três coisas que nós
podemos assumir como seguras. Portanto, o que é seguro no mundo de hoje? Primeiro, o futuro vai ser mais imprevisível. E por isso as sociedades são sistemas que cada vez são mais complexos, quer ao nível local, regional e internacional. A relação entre aquilo que é micro e macro vai ficar cada vez mais próxima, mais interativa. Por exemplo, em Portugal, que acaba por ser um dos últimos países da Europa a colocar o 5G, que vai começar brevemente no nosso país, é algo que realmente vai dar mais um novo contributo em avanço tecnológico em muitas empresas. Esta pandemia, a pandemia Covid-19, deu um contributo muito significativo para nós avançarmos com o conhecimento e com as necessidades tecnológicas, quer na população, quer nas empresas, pela necessidade de estarmos ligados. E, portanto, as coisas não estão garantidas e o que é certo é que esta imprevisibilidade vai fazer parte da vida. Um segundo ponto importante, que é o segundo que está também garantido, é seguro que vamos ter essa realidade. Portanto, a primeira, imprevisibilidade. A segunda é que o ritmo de mudança da nossa vida está a mudar e a acelerar. As coisas já não têm aquela estabilidade ou aquele ritmo que nós tínhamos que dar tempo ao tempo para assimilar as coisas. O mundo está realmente muito mais rápido, está muito mais acelerado. Há a emergência de novos mercados, países em crise, as guerras que estão a surgir, a forma como é preciso realmente criarmos um mundo com mais entreajuda, mais humanitário. E de facto só com a união das pessoas é que nós vamos conseguir fazer essas mudanças e conseguirmos dar aqui um contributo para que a mudança consiga manter a estrutura para conseguirmos chegar a bom porto. E portanto é preciso haver sinergias, é preciso uma lógica de sinergia, de ganhos de parte a parte para se conseguir continuar a navegar em conjunto, não deixando um desequilíbrio acentuado entre a evolução e os que ficam para trás, porque quanto mais discrepante nós tivermos estas realidades, principalmente dentro dos países, mais nós vamos fragmentar as diferenças na população e isso acaba por aumentar a insegurança e a fragilidade do próprio país. E das próprias empresas que também começam a funcionar neste registro. O terceiro ponto, que também é garantido, é que as mudanças abruptas vão surgir de repente. E de facto, perante mudanças abruptas de repente, portanto, essas mudanças que nós vamos ter cada vez com mais frequência, porque dada a aceleração do mercado e das necessidades e da forma como o mundo funciona, com essa imprevisibilidade, isto obviamente vai encaixar naquilo que diz aqui a Ana Judith, que é as pessoas vivem cada vez mais ansiosas. E de facto, um mundo que se torna menos previsível vai ser um mundo que vai aumentar sempre a nossa insegurança, porque é menos previsível. E por isso é esperado que assim seja e nós temos que saber lidar com a ansiedade. Não como um problema, porque a ansiedade, na prática e em termos evolutivos, a ansiedade tem uma função adaptativa e só quando a ansiedade começa a alterar o nosso funcionamento biológico, psicológico ou social é quando nós de facto passamos a ter uma perturbação da ansiedade. E, portanto, a ansiedade acaba por ter sempre uma função adaptativa para nós encaixarmos, para nós nos adaptarmos, para nos inserirmos e, por isso, a ansiedade acaba por aumentar o nosso sentido de responsabilidade de ter que fazer alguma coisa para não ficarmos excluídos ou para não deixarmos de nos adaptar. Portanto, estes três pontos que são as características seguras neste mundo que nós temos hoje, portanto, o mundo é imprevisível, o futuro, o ritmo de mudança está claramente a acelerar, e o terceiro ponto, que é claramente o ponto em que as mudanças abruptas vão ser cada vez mais frequentes neste tipo de cenário. E por isso, o que é importante no meio disto é que nós temos que aprender a ter um estilo de lidar com o mundo não passivo, porque um estilo passivo
vai aumentar uma visão de que nós nos aninhamos e ficamos a olhar para o mundo de baixo para cima e começamos a ter medo de nos relacionar ou de fazer esforços de adaptação, o que vai facilitar uma forma mais de um sofrimento recorrente, precisamente porque nós temos medo de tomar decisões através desse nosso autoconhecimento para perceber onde é que nós podemos encaixar melhor. Portanto, eu tenho que usar o medo da instabilidade, como diz realmente a Ana Judite, com medo desta instabilidade, mas temos que usar o medo como parte integrante da mudança para eu conseguir, obviamente, ir atrás daquilo que pode trazer um pouco mais de previsibilidade, que pode trazer um pouco mais de segurança pessoal. E a forma como nós vamos conseguir fazer isso é sempre da forma como eu consigo responder àquilo que me é pedido. Por exemplo, se vamos para uma entrevista de emprego e eu vou para a entrevista de emprego dizer como é que eu vou usar aquele emprego para resolver a minha vida. Por exemplo, eu agradeço imenso esta oportunidade de estar nesta empresa, a ser entrevistado, porque eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Eu sempre estudei, sempre fiz esforços de corresponder ao que me era pedido nas aulas. Eu até agora, portanto, sempre tive a ajuda, o apoio dos meus pais e queria-lhes devolver o dinheiro, porque eu quero casar, porque eu quero comprar casa. E, de facto, eu sou uma pessoa que, se me for dada esta oportunidade, eu vou cumprir o que me é pedido, porque eu gostava imenso de realmente seguir com a minha vida para a frente. Isto parece, aparentemente, uma boa entrevista, mas não. É uma má entrevista. E se calhar eu vou ser excluído desta entrevista porque eu falei exclusivamente de como é que eu vou usar aquela empresa para eu resolver os meus problemas. Ou seja, eu não tive nenhum discurso naquele momento da entrevista, eu não tive um discurso de mostrar como é que aquilo que eu sei fazer, aquilo que são as minhas competências, como é que isso vai resolver os problemas da empresa. E, portanto, eu tenho que falar para as necessidades do outro e não usar o que o outro me está a proporcionar para eu resolver os meus problemas. E, portanto, os meus problemas são indiferentes para a empresa. O que a empresa precisa é como é que aquilo que eu sei fazer ou aquilo que eu, se calhar, posso acrescentar à empresa vai ajudar a aumentar a produtividade, a resolver problemas, etc. E é isto que faz com que nós nos tornemos úteis no trabalho. Portanto, se eu vejo que aquela empresa tem uma rotatividade alta, tem horários que a maior parte das pessoas, se calhar, não faz ou não cumpre, que, se calhar, é um trabalho um pouco mais árduo fisicamente, mas se eu consigo, ou se eu gosto dessas áreas, o facto de eu procurar entrar e responder a essas necessidades cumprindo aquilo que me é pedido, ou até surpreendendo, fazendo um pouco mais para marcar a diferença, se calhar o reconhecimento que eu vou ter num mundo mais inconstante, eu vou marcar mais a minha estabilidade se eu faço mais e melhor do que o padrão. E se eu consigo fazer mais e melhor do que o padrão, eu tendo a estabilizar mais. E é por isso que a única maneira de eu conseguir algum tipo de reconhecimento das minhas competências é quando provavelmente eu consigo diferenciar um pouco desse padrão. O problema é que, quando as pessoas dizem eu não me sinto reconhecido, a pergunta é até que ponto que aquilo que nós estamos a fazer consegue marcar uma diferença suficiente significativa daquilo que todos lá dentro fazem. E, portanto, se eu não faço nada propriamente que seja muito diferenciado dos outros, eu quero um reconhecimento em quê? Eu, se calhar, tenho que perceber que só depois de fazer algo mais diferenciado é que consigo, eventualmente, ter um reconhecimento. E isto faz com que, por exemplo, em termos de imprevisibilidade ou de estabilidade, se calhar eu consigo estabilizar um pouco melhor, precisamente por causa desse contributo. E por isso, as empresas vão ter que adaptar-se a esta nova forma de trabalhar, em que nós, com as pessoas que vão estar lá dentro, vão ter que competir com as máquinas, porque tudo que forem trabalhos mais mecânicos, provavelmente há postos de trabalho que vão desaparecer, mas isto significa que vão aparecer outros postos de trabalho, umas novas profissões, e que
daqui a 10 anos vão existir profissões que nós não temos agora e daqui a 10 anos não vão existir profissões que nós temos agora. Mas isto acaba por... não podemos ter um medo descontrolado ou ser escravos do medo, mas sim uns gestores do medo. Porque se nós pegarmos, por exemplo, nos exemplos ao longo da história, e pegando, por exemplo, no século XVIII, na Revolução Industrial, nós percebemos que muitos trabalhos desapareceram, mas apareceram muitos outros trabalhos precisamente por causa dessa Revolução Industrial. E, portanto, o mundo, como dizia o Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma. E, portanto, nós temos que perceber que o mundo vai continuar a andar para a frente, e nós temos que ter este jogo de cintura para nos adaptarmos às circunstâncias e percebermos como é que nessas circunstâncias aquilo que cada um pode dar, consegue dar para acrescentar valor ou resolver problemas. Isto acaba por ajudar a estabilizar aquilo que é mais instável e acaba por simplificar a complexidade que muitas vezes existe nestas dinâmicas dentro das empresas, e o que nós queremos é realmente dar esse contributo para aumentar essa maior estabilidade num mundo mais instável. Neste sentido, que papéis ou qual é o papel da liderança? E aqui vou enumerar e partilhar convosco algumas das orientações ou das características que geralmente precisamos ter numa liderança, quer da nossa vida, mas acima de tudo quando estamos a liderar pessoas ou dentro das empresas em cargos de colaboração, que é preciso ter um espírito de equipa para que, alinhados com o líder, consigamos afunilar para os mesmos alvos e para os mesmos resultados. Porque se começamos a fragmentar os interesses, se começamos a fragmentar os objetivos, ninguém consegue acertar num alvo que ninguém sabe qual é. E, portanto, se nós estamos numa equipa em que estão todos a disparar para objetivos diferentes ou estão todos preocupados com o seu umbigo, nós obviamente vamos fragilizar a nossa própria estabilidade e o sucesso do grupo ou do sucesso do caminho que estamos a querer fazer. Portanto, o que é que nós encontramos como perfil mais esperado destes líderes no mundo VUCA? Portanto, o perfil que se espera para uma liderança mais preparada, mais robusta, para conseguir enfrentar um mundo mais volátil, um mundo mais incerto, complexo e ambíguo. Primeiro ponto. Uma liderança em que a pessoa é mais crítica e intuitiva e consegue captar os significados dos ambientes complexos. Portanto, alguém que consegue ter uma visão em termos de que absorve a percepção da realidade, consegue aperceber-se de uma forma consciente das circunstâncias e, graças a essas circunstâncias e ouvindo a sua própria natureza, percebendo de uma forma muito genuína o que é que ele acha e sente em função do conhecimento que tem, porque não basta só o gut feeling, não basta só a sensação visceral nossa, porque é só o lado genuíno nosso, mas o lado genuíno nosso, por muita aptidão que tenha, se eu não acrescento a componente da competência, eu não vou conseguir depois estar nas oportunidades certas para encontrar o caminho certo. Aliás, a sorte na vida é isso, é quando eu combino a minha competência com as oportunidades e geralmente o resultado disso é alinhar-se com um produto, um resultado bem feito. Portanto, um resultado com mais sorte, melhor dizendo. Portanto, competência mais oportunidade, isto dá mais sorte. Se eu tenho a competência, mas não me ponho a jeito das oportunidades, porque não as vi, porque não percepcionei esse contexto, então eu acabo por ter mais azar. Se eu não tenho a competência, mas eu quero a oportunidade e ponho-me na oportunidade, então eu vou ter azar porque vou falhar nessa oportunidade. Portanto, nós precisamos sempre combinar a nossa competência com a oportunidade para, de facto, conseguirmos alinhar com mais sorte. Portanto, esta capacidade crítica não é crítica negativa, é uma capacidade crítica, é conseguirmos ter um julgamento consciente daquilo que é a realidade que temos e aquilo que eu sei fazer ou aquilo que sabemos fazer na nossa equipa ou na nossa empresa, e quando eu combino essa competência com as necessidades do contexto. E, portanto, esta intuição tem a ver com esta ligação ou esta dança de acordo com a música que toca.
Isso aqui o António a perguntar se a idade influencia a adaptabilidade e as novas dinâmicas de trabalho. Claro que sim, que a idade influencia, mas a idade por si não é o fator que justifica isso. É a nossa atitude, é a nossa capacidade de conseguirmos ser flexíveis, acima de tudo, através do nosso autoconhecimento. Porque quanto menos nós nos conhecemos, menos flexíveis vamos ser. A nossa capacidade de autoanálise, de conseguirmos refletir em quem somos, de saber quem somos, de perceber, do ponto de vista de traços de personalidade, de introversão, de extroversão, de comunicação mais rude ou amável, da forma como nós gerimos os nossos objetivos entre sermos mais metódicos ou mais impulsivos, a forma como nós gerimos as falhas, os erros, a culpa, a maneira como nós lidamos com o desconhecido, a forma como os contextos em que estamos, nós sabemos gerir a qualidade desses contextos ou a qualidade das relações interpessoais. Quanto mais nós temos esta nossa capacidade de entender a nossa história nestes ambientes, com estas pessoas ao longo da nossa vida, mais nós vamos ter esta capacidade de sermos mais intuitivos e termos um julgamento mais adequado, porque sabemos ler as circunstâncias para tomar as decisões mais refletidas. Porque decisões sem a reflexão geralmente leva a comportamento impulsivo. E tudo que implique decisões sem reflexão não se mede as consequências. E quando eu tenho consequências que não pensei, geralmente isto pode de facto aumentar o risco e aumentar as nossas vulnerabilidades. Diz aqui o Joe Rodrigues, excelente dica sobre a entrevista de emprego, mostrar o que temos a oferecer é o melhor caminho. Sempre, essa é a lógica sempre. Eu lido com a área dos recursos humanos, tenho muitos colegas nestas áreas ligadas ao mundo das empresas, temos um serviço inclusive de equipa que fazemos a consultoria de comportamento nas empresas e percebemos como é que realmente as pessoas, uns têm muitas dificuldades, outros não, e estamos a falar da mesma realidade. Portanto, se a realidade que existe é a mesma, então é a atitude ou a forma como cada um interpreta que faz com que um acrescenta e o outro não acrescenta. E, obviamente, se nós acrescentamos, portanto, se eu sirvo os interesses ou as necessidades dos outros, então os outros já estão muito mais interessados em querer procurar ou querer estar comigo. Aí nós vamos aos supermercados porque há uma necessidade para nós. Eu não vou ao supermercado porque tenho o interesse em visitar aquela marca. Nós compramos um telemóvel precisamente porque vai nos ajudar a resolver parte das nossas necessidades ou para aumentar a eficiência do nosso trabalho. Eu não compro o telemóvel só para dizer que tenho um telefone. E, portanto, nós vamos comprar um carro, uma casa, o que for. Tudo que nós vamos procurar comprar tem a ver com necessidades individuais. Portanto, se o mundo funciona assim, e sempre funcionou ao fim e ao cabo, e o facto de hoje termos este discurso muito centrado em nós, quase que no... é como se diz, aquela expressão americana, as pessoas hoje estão muito centradas no me, no myself and I. E se é o me, myself and I, eu estou a ignorar todas as circunstâncias à minha volta, estou a ignorar completamente os contextos, estou a ignorar completamente as necessidades dos outros e depois, se o mundo não me corresponde às minhas expectativas, vou ficar zangado e ofendido, etc. E esta atitude, obviamente, vai ser quase que uma profecia de eu continuar a validar a teoria de que o mundo está contra mim. E, portanto, eu acabo por condenar uma visão mais negativa para mim próprio, porque eu interpreto uma visão do mundo em que parece que o mundo me tem que dar ou corresponder às minhas expectativas. E o facto de eu criar expectativas de um mundo que eu não controlo, eu vou comprar sempre o quê? Sofrimento. Eu vou comprar desencontros de expectativas que me vão causar raiva, ódio, mal-estar, tristeza, insegurança, dúvida, todo o pack de emoções negativas que podemos ter. E, portanto, eu quanto menos criar expectativas do mundo que eu não controlo, mais eu passo a assumir o poder que está do meu lado de poder acrescentar ao mundo. E se aquilo que eu posso fazer consegue resolver o problema a uma pessoa, já dá para realmente sentirmos mais úteis. Se o que nós fazemos resolve o problema a duas,
melhor ainda, se for a 10 ou a 20 ou a 100 ou a 500 ou ao mundo inteiro, é os exemplos das empresas que vos disse. Portanto, se nós temos empresas que resolvem o problema a milhares de milhões de pessoas no mundo inteiro, então o mundo inteiro vai passar a usar esses programas, ou essas apps, ou esses aparelhos, ou esses carros elétricos, ou o que for. E, portanto, não podemos ter raiva ou ódio quando alguém faz isto, porque se a nossa competência não consegue, de facto, acrescentar algo a alguém, por muito bom que eu possa ser nessa competência, se não é uma necessidade do mundo, eu tenho que encontrar um contexto ou um mundo que precise disso. Portanto, se eu quero vender guarda-chuvas num país tropical onde só há sol e está tudo de férias e a fazer turismo, eu se calhar vou ter muitas dificuldades em poder realmente resolver problemas às pessoas daquela zona. E, portanto, se calhar isto não é um problema da zona onde eu estou, não é um problema daquela área, não é um problema daquelas pessoas. Porque o fator comum àquelas 500 pessoas que estão na praia a apanhar sol e que ninguém está a precisar de guarda-chuvas, o fator comum a essas 500 sou eu. Então, se calhar fui eu que fiz o casting errado do contexto. Isto não significa que eu sou o problema. O processo que eu utilizei é que foi mal utilizado. E, portanto, o objetivo está bom, eu tenho que mudar os processos para manter o objetivo, que é realmente arranjar um produto ou um serviço que consiga acrescentar uma solução àquilo que possa ser uma necessidade. Portanto, se estamos na praia, sei lá, se eu arranjar uns borrifadores automáticos que a cada 10 minutos cai água por cima do corpo das pessoas e consegue criar uma barreira protetora contra os raios UV, se calhar já toda a gente quer comprar esse aparelho. Portanto, é este tipo de adaptação que nós temos que ser capazes de fazer de acordo com o nosso know-how e com o contexto ou o lugar onde nós estamos. Portanto, os líderes são críticos, intuitivos e captam os significados dos ambientes onde estão. Outro ponto 2, como dizia o Arnold Schwarzenegger, não é? Break the rules, not the law. Ou seja, eles quebram as regras em uso próprio e propõem outras. Portanto, é uma liderança em que nós podemos pensar fora da caixa, podemos sair dos nossos padrões ou daquilo que ditam as regras, e as regras não são leis, são coisas diferentes. Portanto, é como alguém diz, eu entro num posto de trabalho e nesse posto de trabalho alguém diz-me, olha, tens que pegar nestes papéis que entram aqui dos clientes, tens que agrafar, pôr naquele monte e depois no fim de semana arquivas. E aquele procedimento é assim, uma pessoa começa a fazer e pega ali dos papéis, vai pôr no arquivo, vai pôr no monte das folhas agrafadas e depois vai pôr no arquivo. E a pergunta, depois porque nós podemos ser criativos, não é? Portanto, nós podemos quebrar aquela regra e dizer, olha, eu não posso pegar logo dali e pôr no arquivo. Não podes porque sempre se fez assim. Mas qual é a utilidade de pôr ali primeiro antes de levar para o arquivo? Então, porquê que estás agora a querer mudar isto tudo? Porque é sempre assim que se fez. Isto foi sempre assim desde que nós fizemos. Já se fazia assim quando eu entrei para cá, à altura do tempo do outro, e daquele e daquele outro. E, portanto, tu vais fazer isto porque eu quero. E se nós começamos a ver aqueles procedimentos e percebemos que estamos a perder tempo, podemos aumentar a eficiência, e essa eficiência mantém o resultado, então nós realmente conseguimos ser mais produtivos se eu retirar as variáveis inúteis do meio. E, portanto, eu acabo por quebrar uma regra, e se for preciso, partilho com a direção, mostro, ou seja, passo a ser proativo, em que acabo por ajudar a melhorar procedimentos dentro da empresa, precisamente para aumentarmos a produtividade e a eficiência. O que, se eu tiver ali 1 minuto por cada vez que eu vou arquivar um processo, se eu tiver 60 minutos por dia desperdiçados a arquivar 60 processos, eu vou ter 1 hora por dia, o que em 5 dias da semana vou ter 5 horas de trabalho que ganho na minha vida. 5 horas essas que vezes 4 semanas no mês, eu passo a ter 20 horas semanais a mais para fazer outras coisas. E se eu consigo expor, por exemplo, vou com esta ideia a uma direção, expor uma forma de melhorar os procedimentos, então eu estou a acrescentar valor à empresa porque eles percebem que passam a ter mais 20 horas disponíveis mensais para resolver um problema. E, portanto, isto é que é um papel de liderança. Não estamos a liderança, não estou a falar da liderança
numa posição oficial de líder de uma empresa ou diretor de uma empresa. Estamos a falar de uma atitude de liderança no nosso posto de trabalho, na nossa própria vida, naquilo que nós temos no nosso dia-a-dia. Eu posso ser mais líder a cuidar da minha vida pessoal. Eu posso ser mais líder a cuidar da minha atividade profissional no posto que eu ocupo. Se estou no meio de equipa, obviamente ainda tenho mais responsabilidade e maior exigência para ser ainda melhor líder. Aqui diz o António, antes de ser proativo, ter ideias concretas e objetivas. Sempre, acima de tudo, para que as minhas ideias sejam para resolver problemas. Porque se nós só vamos falar da queixa, do que está errado, se só criticamos o que falta ser feito na empresa, mas não apresento soluções alternativas, eu acabo por ser alguém que está a retirar energia, mas que não está a dar um contributo para a solução. E nós precisamos conseguir acrescentar soluções sempre que estamos a dar uma crítica. Porque quem está a gerir, quem está num conselho de administração, quem está num cargo de gerência ou de gestão, quer que os problemas que surjam tenham soluções. E, portanto, se as pessoas não estão bem com um determinado procedimento, se essas pessoas vêm com a queixa e podem dar um contributo como uma solução, porque estão no terreno, estão na experiência, então o que vos garante é que, geralmente, quem está nesses cargos de liderança e de poder associado à liderança, isto ajuda realmente a conseguir melhores resultados, porque acabamos por acrescentar valor no final e mais soluções para os problemas que existem. Portanto, ponto 1 é críticos intuitivos. Ponto 2, quebrar regras em uso e propor outras para que sejam mais eficientes ou eficazes, porque o mundo realmente é mais volátil e, portanto, quanto mais rápido e eficazes nós conseguirmos produzir resultados, melhor. Ponto 3, do papel do líder, ser mais flexível, ou seja, ter uma flexibilidade adaptativa. Esta capacidade de nós lidarmos com a imprevisibilidade implica uma flexibilidade. Porque quanto mais flexível eu for, a partir de uma estrutura de base, ou seja, há ali uns pilares, obviamente, que têm a ver com o sentido de orientação em relação ao alvo que nós queremos, mas a forma e o processo para lá chegar tem que, obviamente, ter uma flexibilidade suficiente para não quebrar, para não partir. Porque tudo que é rígido tem sempre a ver com ou disfunção, ou problemas, ou ficarmos ultrapassados. E, portanto, se eu não me adapto às circunstâncias e se eu não consigo, obviamente, aumentar a eficácia dos procedimentos, nós vamos rapidamente ser ultrapassados pela concorrência ou pelos colegas colaboradores que conseguem fazê-lo melhor do que nós. E, portanto, esta competição saudável, porque competição implica, obviamente, uma luta pela competência mais eficiente, porque é isto, a competência mais eficiente, e esta competência mais eficiente leva sempre a uma forma de conseguirmos ter mais poder para resolver as coisas. E isso acaba por trazer melhores resultados no final. E ser proativo, diz aqui o António, ser proativo implica sempre ouvir antes o ponto de vista do outro antes de tomar decisões que na prática podem não resultar. Sempre, António. O brainstorming é fundamental, ou seja, a partilha de ideias e a partilha de pontos de vista diferentes, sem medo de marcar a diferença, porque não é uma questão de estarmos certos ou errados, é uma questão realmente de darmos um contributo para o debate, para podermos escolher o que é mais eficiente para atingirmos o alvo comum que todos querem. E isso é que é um bom espírito de liderança. É esta nossa capacidade de alinhar a comunicação, de alinhar a flexibilidade que temos que ter para ouvir as diferentes partes, porque duas cabeças pensam melhor do que uma, três cabeças acabam por dar um contributo para ser mais eficaz na criatividade, para trazer novas soluções. E, obviamente, depois tudo fica afunilado de uma forma mais centrada no alvo final, que é o objetivo final, que tem que ser comum, obviamente, para se conseguir resultados. Aliás, os líderes mais disruptivos, não é? Que são aqueles mais que conseguem realmente quebrar padrões e conseguir andar para a frente, aceitam geralmente esta necessidade de mudar rapidamente, se for preciso, estratégias, políticas da empresa, estruturas, tecnologias, processos dentro da empresa,
precisamente por causa dos desafios recorrentes que a vida vai dando. E que a empresa vai dando, obviamente, para se manter dentro do mercado. Ponto número 4. Os líderes têm um estilo de comunicação franco, direto e questionador. Portanto, a comunicação dos líderes é mais franca, direta e questionadora. Ou seja, eu, se for líder e sendo líder de uma empresa, eu tenho que dar espaço para a opinião diferente da minha. Eu tenho que dar espaço para colocarem em causa, se for preciso, algum procedimento ou alguma coisa dentro da empresa, para eu justificar e sustentar o porquê que é assim, ou, se calhar, aquilo que está a ser colocado em causa, se calhar vai dar um contributo para melhorar ainda mais aquilo que já existe. E, portanto, este estilo de comunicação, quanto mais franco, quanto mais iguais a nós próprios nós formos, mais francos somos. E, se eu sou mais franco, eu passo a estar menos preocupado com o que o outro pensa de mim. Se eu estiver menos preocupado com o que o outro pensa de mim, eu acabo por mostrar mais quem sou, acabo por ser mais direto, obviamente, e acabo por facilitar o diálogo e uma comunicação mais socrática e não doutrinária. Ou seja, uma comunicação mais aberta em que eu posso ser questionado e posso questionar, porque ninguém leva a mal se não concordar comigo. Nem eu levo a mal se alguém não concordar comigo e vice-versa. E esta capacidade de diferença de opinião, mas que temos a capacidade e a maturidade de continuarmos a falar um com o outro, continuarmos a debater as ideias, só as pessoas mais maduras é que não deixam as conversas ou que quebram relações por causa de opiniões diferentes. E hoje em dia, com as tecnologias, é uma consequência menos boa das tecnologias. Aliás, menos boa se calhar não, se calhar é mesmo má. É nós medirmos as pessoas por inteiro por causa de uma opinião em particular. E quando nós bloqueamos pessoas, quando nós deixamos de falar com elas só por causa de uma opinião em particular de alguma coisa, isto faz com que nós estejamos a medir a pessoa por inteiro por causa de uma parte específica. Isto é sempre um desequilíbrio, porque só as pessoas que nós não conhecemos bem é que vão ser perfeitas. Só os nossos ídolos é que vão ser perfeitos. Aliás, há uma expressão que se diz que nunca queiras conhecer os teus ídolos, porque vamos ficar sempre mais desapontados ou vamos achar que são menos especiais, precisamente porque passamos a conhecer e percebemos que, ao fim e ao cabo, eles são parecidos connosco. Ou seja, a natureza humana é comum em toda a parte. E, portanto, nós temos que perceber que ser mais falso na comunicação, ser indireto, não permitir o questionarmos, isto vai sempre fragilizar a liderança. Portanto, este quarto ponto é fundamental, este estilo de comunicação mais direto. Quinto ponto, do papel do líder dos dias de hoje no mundo VUCA. São resilientes e aprendem com a falha. Ou seja, se eu tenho medo de falhar e não quero tentar para não correr o risco de falhar, então eu não vou ter nunca uma postura de um líder disruptivo adaptado a um mundo VUCA. Ou seja, eu tenho que ter esta noção de que a falha provavelmente vai fazer parte do caminho. E é precisamente o quanto eu suporto a falha e aprendo com ela, portanto eu quero retirar uma lição da falha, é quando eu aprendo uma lição, eu tenho uma aprendizagem daquela experiência de que falhei, que vai desenvolver a resiliência ou a couraça para lidar com as próximas falhas ou com as próximas tentativas. E, portanto, a robustez constrói-se dessa forma. Eu não posso nunca perder aquilo que eu nunca tive. Tudo que eu tento e que nunca consegui, eu nunca vou perder, porque eu nunca tive. E, portanto, a minha coragem aumenta precisamente mantendo o medo da falha, porque se a falha acontecer, a falha não implica eu ter perdido algo ainda. E, portanto, eu não vou perder aquilo que eu nunca tive. E por isso a lógica é esta. É que se eu fizer um bom plano com a minha equipa, enquanto líder, se eu conseguir fazer uma boa comunicação franca, transparente e que as pessoas podem trazer ideias para a mesa e debatermos as ideias. Então, temos a alinhar os procedimentos, os protocolos, os processos, a estratégia, a política da empresa com o alvo.
e estou a pôr o foco naquele alvo e depois avançamos com aquilo que tem que ser feito, portanto, passamos à execução, e se o resultado dessa execução não traz o resultado que nós queremos, então é como uma experiência que fazemos em que aprendemos com a falha e aprendemos com o erro. E, portanto, isto desenvolve a nossa resiliência, a arte de navegar contra a corrente. Ponto 6, daquilo que é o papel do líder, é que eles passam das ideias à ação com uma velocidade maior que o normal. Ou seja, quando temos um bom debate de ideias, conseguimos perceber a realidade que temos e o alvo que queremos, os processos que existem para lá chegar. Quando temos isto tudo alinhado, nós, de facto, podemos tomar as decisões, porque, de facto, sem essas decisões, nós começamos a ficar ultrapassados. Portanto, a liderança deve, de facto, passar para o ato, para executar, porque já refletimos sobre as consequências e passamos, então, dessas ideias para a ação. Esta capacidade de insight, de consciência entre aquilo que temos e o que queremos lá na frente, é muitas vezes esta sensação intuitiva que tem a ver com este impulso para a ação, através desta transparência genuína de sermos iguais a nós próprios, que geralmente se encontra o caminho certo. É como aquela sensação de vocês ouvirem o que sentem quando passam por uma rua meia, ou seja, está tudo cheio de luz no meio da cidade, vocês veem assim uma rua um bocadinho mais escura e vocês, ao passar ali perto, sentem, se calhar ali é um bocado perigoso. Não deve ser nada. Ignoram e de repente somos assaltados. Ou seja, o nosso instinto é fruto da evolução de milhões de anos e, portanto, eu estou a querer ignorar o instinto e só quero a parte da razão, eu acabo por dificultar o nosso processo de tomada de decisão. As melhores decisões têm sempre a ver com esta escuta ativa e consciente das emoções. Tem que haver essa relação com a escuta ativa das emoções. Diz aqui o Joe Rodrigues, muitas vezes o líder cobra, mas não se envolve no processo. Pois, quanto menos se envolve no processo, nós temos aqui realmente uma diferença entre o que é o líder e do que é o chefe, não é? E nós queremos realmente ser mais líderes. Não é? Portanto, o ponto 6 é este. Ponto 7. Criam uma cultura de inovação, ou seja, criam um espaço para que quem está nas equipas, quem está no grupo, pode trazer ideias, pode trazer debates, pode querer melhorar produtos, serviços, processos, tecnologias, políticas, gestão, pode trazer uma série de contributos, porque esse espaço é fundamental. O desafio hoje em dia é inovar ou morrer quase, não é? Portanto, esta lógica de que temos que inovar, porque senão vamos ser ultrapassados ou vamos morrer, isto é uma forma de empurrarmos o mundo para a frente, de avançarmos com a nossa vida ou com a nossa empresa para a frente. E quanto mais nós conseguimos orientar isso em função das metas ou dos alvos definidos, com uma comunicação eficaz e uma partilha de processos alinhados com o resultado, geralmente conseguimos, obviamente, criar uma cultura em que se consegue estimular uma atitude proativa dentro da empresa, em que a inovação é feita como? Como é que nós inovamos uns com os outros? Acima de tudo, com a competência da criatividade. Nós temos que ser criativos. E reparem que a criatividade é tanto maior quanto menos eu estou num ambiente que me julga. Se o mundo onde eu estou me julga permanentemente, por muito criativo que eu possa ser, nós inibimos a criatividade porque temos medo da partilha. Se eu consigo partilhar as minhas ideias porque não tenho medo de ser punido, então eu acabo por ser apreciado por estar a dar um contributo, mesmo que as minhas ideias não sejam as melhores. Mas o facto de eu sentir que sou ouvido, isto faz com que seja um ganho para a empresa e um ganho para mim para fazer algo muito importante, que é a sensação de engagement. Eu sentir que eu estou naquela empresa não apenas por um salário, eu estou naquela empresa porque eu sei que eu visto a camisola pelo sentido que eles me fazem sentir lá dentro. Ou seja, é toda a envolvência, a aura que existe dentro da empresa,
em que eu sinto-me pertencente àquela comunidade, eu pertenço àquele grupo de pessoas. E isso é muito, muito importante quando estamos a falar das empresas. Outro fator, outra característica dos líderes é a importância do fomentarem redes de contacto e parcerias. O mundo está cada vez mais conectado. Nós vemos esta necessidade durante a pandemia. As pessoas, quanto mais isoladas ficaram, mais sofreram, e a necessidade de evitar esse isolamento levou-as a ou ter que aprender tecnologia, ou contactarem pessoas que não contactavam há algum tempo, ou aumentarem as chamadas telefónicas, as chamadas de videochamada, as mensagens, os grupos chat. Portanto, toda uma série de recursos passaram a aumentar graças a essa necessidade de nós não nos isolarmos. Portanto, a boa liderança fomenta o máximo de redes de contacto, as parcerias, as sinergias que se podem criar em equipa, porque isso protege sempre a inovação, e nenhuma obra de um gênio, qualquer que ele seja, é uma obra sozinha, é uma obra que nasce sempre de um trabalho de equipa. Olá Gisele, boa noite. Boa noite Kika, boa noite Cristina, Medina. E portanto, estes 9 pontos, e vamos ainda para mais outro ponto. O líder procura e recruta pessoas que estejam intrinsecamente motivadas. Ou seja, o que é que são pessoas intrinsecamente motivadas? É a atitude que eu falei do início. Aquela atitude de nós termos a capacidade de liderar a nossa própria vida. Conseguirmos ter recursos de autoconhecimento para que, através do autoconhecimento, eu possa ter menos medo de fazer o que eu sei que é importante para mim, porque quanto mais inteiro eu sou, mais eu consigo acrescentar valor ao mundo. Quanto menos eu sei quem sou, quanto mais frágil e inseguro eu estou, mais dificuldades eu vou ter de encaixar no mundo. E por isso esse autoconhecimento é fundamental para nós conseguirmos encaixar no mundo. Daí que eu recomendo o curso Inside Out para quem está na internet pelo mundo fora, porque o curso Inside Out é um curso que eu desenvolvi com vídeos gravados, com PowerPoints, com exercícios de autoconhecimento para autorresposta, em que fazem ao vosso ritmo, e acaba por ser um exercício de autorreflexão e de uma autoanálise para que no final consigam saber mais de quem são do que no início. E portanto, recomendo passarem pela experiência, porque realmente quanto mais inteiros cada um de nós for, mais nós vamos conseguir perceber quais os contextos de vida que encaixam connosco, ou onde é que nós encaixamos, e também as pessoas que nos ajudam a expandir quem somos, ou os que nos atrofiam e nós conseguimos diminuir ou escolher um mundo melhor por causa daquele que não nos deixa ser quem nós queremos ser. Portanto, esta capacidade de escolhermos relacionamentos interpessoais, percebemos como é que eu posso acrescentar valor ao mundo, tem muito a ver com esta dinâmica das relações uns com os outros, e com esta motivação intrínseca que eu posso criar. Porque a motivação intrínseca está sempre relacionada com o autoconhecimento. Eu nunca vou conseguir propriamente ser muito proativo a ir atrás de alguma coisa que me faça sentido se eu não sei qual é o sentido daquilo que eu sou. E, portanto, é fundamental essa autoanálise. Diz aqui o João Rodrigues como obter esse curso. Ele vai aparecer nos stories, quase certeza, e vai estar no link da bio depois da live. E está também no meu website, derivandre.com. Basta procurar algures no site o Inside Out, o curso Inside Out, e está lá tudo disponível, e é só seguir os passos que estão lá. E o curso, todas as lives às terças-feiras têm 50% de desconto hoje com o código LIVREMENTE50. Portanto, podem usar o código LIVREMENTE50, porque são 50% de desconto mais barato, que fica cerca de 40 euros, salvo erro, o que dá, talvez agora em reais, talvez uns 400 reais, salvo erro, não sei. Mas vejam lá no site, porque a informação está toda disponível, certinho, com a equipa do marketing digital que tratou de toda essa informação. Por último, ponto 12, que são os 12 traços dos líderes para o mundo VUCA.
Ponto 12 é o ponto em que os líderes sabem gerir a ansiedade e o stress associados à mudança. Ansiedade e stress, como eu disse há pouco, têm muito a ver com o sentido de responsabilidade. Quando nós temos objetivos definidos e não queremos realmente ser culpados pela falha desses objetivos, o que acontece é que o nosso sentido de responsabilidade aumenta, precisamente para evitar o sentimento de culpa. E porque aumenta o sentido de responsabilidade, porque nós não queremos evitar a falha, queremos evitar a culpa, obviamente, ao aumentar a responsabilidade, vai acabar por criar maior ansiedade. Se há mais ansiedade, vamos ter mais stress. Mas o stress é funcional, ou seja, o stress é adaptativo. É aquilo que o Hans Selye, que é um investigador na área do stress, ele falava em 2 tipos de stress. O eu-stress, que é o funcional, que é o que nos põe eficazes para gerir os problemas e os desafios que a vida vai dando, e o distress, que é aquele que se torna disfuncional. Obviamente, quando começamos a ficar mais disfuncionais, é quando a ansiedade deixa de ser adaptativa e passa a ser perturbação da ansiedade. Por isso é que quando as pessoas dizem eu ando ansiosa, isto não é um problema clínico, ok? A ansiedade não é um problema clínico. A ansiedade faz parte da vida e é uma forma adaptativa de nós conseguirmos encaixar e funcionar no mundo. Ou seja, a ansiedade tem a ver com o sentido de responsabilidade para funcionarmos e adaptarmos ao mundo. Quando essa ansiedade começa a ficar disfuncional, de um ponto de vista biológico, psicológico, social, profissional ou global, nestas áreas, então aí é que a ansiedade passa a ser perturbação clínica para o território da perturbação da ansiedade. Portanto, é como a tristeza. A tristeza não é um problema clínico. A tristeza faz parte da vida, é uma característica integral da nossa natureza. Nós precisamos da tristeza como uma emoção básica para saber o que é a alegria. Nós precisamos da raiva, do ódio, do nojo, porque estas emoções são básicas. A tristeza fora de controle é uma tristeza rígida. A tristeza rígida é que traz sempre perturbação depressiva. E, portanto, a depressão é quando a tristeza rigidificou. E, por isso, gerir a ansiedade e o stress é algo que temos que aceitar que faz parte do processo para nós nos conseguirmos adaptar às circunstâncias e conseguirmos chegar a bom porto. Portanto, nós temos que ter o alvo bem definido para definir bons processos e, obviamente, os processos que vão ser executados vão causar sempre algum estado de ansiedade porque estamos a testar, se calhar, o caminho para lá chegar. Obrigado, Gisela, aqui a dizer que o curso 40 euros são mais ou menos 280 reais. Ok, pronto, é mais ou menos isso. Então eu estava a dizer errado há pouco. Portanto, o curso com o código livremente 50 é 40 euros e em reais é 280 reais mais ou menos. Portanto, o mundo do VUCA está claramente a pôr em causa as práticas tradicionais de liderança e espero que estes 12 pontos sejam uma forma de dar aqui um contributo para que reflitam para vocês mesmos como é que isto pode servir para vos inspirar a aumentar o vosso sentido de responsabilidade individual, de se conhecerem melhor e quanto mais se conhecerem melhor e tiverem esse sentido de responsabilidade individual, sempre numa narrativa e numa forma de pensar do que é que o outro precisa que eu o ajude a resolver, o que é que ele precisa para eu resolver problemas, ou seja, o que é que eu lhe quero acrescentar com a minha competência, e nunca o inverso. O que é que o mundo não me dá, porque é que o mundo não corresponde ao que eu quero, e porque é que os outros não me ajudam, e porque é que isto e porque é que aquilo. Porque quando esta narrativa é invertida, desta natureza, nós vamos criar muito mais risco de perturbações clínicas, vamos perder valor e vamos ficar menos inteiros e acabar por ser mais vítima das circunstâncias. E, obviamente, tudo que implique eu estar a pedir aos outros para me dar a mim, os outros vão me afastar. E quanto mais eu me preocupo em vos ajudar a vocês, mais provavelmente, vocês se tiverem um ganho com aquilo que eu estou a dar, provavelmente vão querer, se calhar, voltar ou quererem procurar mais. E é isto que nós fazemos. É isto que nós fazemos nos supermercados recorrentemente, é isto que nós fazemos nas lojas, é isto que nós fazemos no mundo à nossa volta. Portanto, recapitulando os 12 pontos, só lendo os tópicos mesmo,
críticos e os bons líderes, os líderes do futuro, os líderes que estão preparados para este mundo VUCA, mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, são os líderes críticos e intuitivos, os que quebram as regras em uso e propõem outras regras, os que têm flexibilidade adaptativa, têm um estilo de comunicação franco, direto e que fazem perguntas, questionador, os líderes que são resilientes e aprendem com as falhas, os líderes em que passam rapidamente das ideias à ação refletidas, os líderes que criam espaço para uma cultura de inovação, em que não há tanto a crítica e há uma partilha realmente da criatividade. Outro ponto, os líderes que aceleram uma adaptação às tecnologias e que fomentam redes de contactos e parcerias, porque essa forma de conseguirmos acrescentar valor em rede é o que o mundo hoje faz cada vez mais. Trabalham com pessoas intrinsecamente motivadas, promovem a autonomia e sabem gerir a ansiedade e o stress associado aos processos de mudança das circunstâncias. Portanto, diz aqui a Ana Judite, dependente de fármacos. Sim, exato, depois fica dependente de fármacos também, quanto mais vítimas são, mas isso dá para mudar, porque é sempre fases temporárias e quando a pessoa cuida melhor dela, obviamente vamos precisar menos de medicações, vamos passar a sentir-nos mais responsáveis pela vida que temos e acabamos por construir melhores resultados e se calhar sentirmos mais inteiros. Isto é o mais importante. Quanto mais a sociedade e quanto mais nós tivermos num mundo em que as pessoas são mais inteiras, nós vamos ter um mundo sempre muito melhor, mais assertivo e mais justo, com melhores igualdades de oportunidades. Acima de tudo isso. E é este o nosso objetivo final. É que o mundo seja realmente mais justo e com mais igualdade de oportunidades para todos, para que depois a competência que leva sempre o mundo mais para a frente e para um mundo melhor. Os verdadeiros líderes adaptam-se a todas as mudanças. É isso mesmo, António. Muito bem, foi um gosto hoje ter estado convosco a falar sobre estas características dos líderes num mundo volátil. Espero que vos seja útil e agradeço mais uma vez à AM Saúde. Vocês identificando-se com algumas destas necessidades, percebendo que pode ser útil o vosso autoconhecimento, e convido-vos então a irem ver o curso de desenvolvimento pessoal Inside Out. Vão conhecer, façam a experiência, depois contem-me o que é que acharam, partilhem. Eu agradeço os comentários que têm vindo a ser feitos por todos os que vão fazendo o curso e que vão partilhando comigo. E pronto, espero que seja inspirador para que no final sejam pessoas cada vez mais inteiras, iguais a vocês próprios, sem medo do mundo e percebendo que o mundo é apenas um desafio e não um problema. Ok? Portanto, um grande abraço estoico aos meus seguidores e vemo-nos na próxima semana e vejam já a seguir os comentários e também os stories. Um abraço estoico e até lá!